Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa quinta videoaula da temática Orixás na Umbanda. Bom, nas videoaulas anteriores, então, na primeira videoaula dessa temática, a gente fez a visão geral do que nós iríamos apresentar sobre Orixás. Aí na primeira videoaula, na segunda, né, na realidade, né, nós apresentamos quais eram as principais concepções de Orixás do Zélio de Moraes, né, que nós vemos que basicamente ele entende então que há forças divinas manifestadas por Deus na sua criação, né, é uma concepção desses orixás que, comparado com a nossa cosmogonia africana que nós estamos aí adotando, né, do Marcelo apresentado, que foi apresentado pelo Marcelo Santos Monteiro, seria essa concepção de Oxá e Orixá propriamente dito, né, que seria a manifestação do Oxá na cabeça do ser humano, no Orim. Na outra videoaula, na terceira videoaula, o padrinho Juruá chamou isso de poderes renantes orixás do Divino Criador. E na outra videoaula, na quarta videoaula, o Norberto Peixoto chama de emanações oriundas do Divino, ou seja, muda o nome, mas a ideia que está por detrás é a mesma. E o Zélio de Moraes também fala da existência daquilo que faria o papel, né, do Essá, dos ancestrais divinizados, né, que seria a representação viva dos orixás, ou seja, seres que tem ali uma característica muito forte daquele orixá, né, correspondente, que no caso da cosmogonia africana, né, da mitologia africana, por meio dos mitos, a gente vai percebendo dessas características e os próprios mitos se encarregam de perpetuá-las para as gerações futuras, tá? Que seria então a entidade de hierarquia superior. No caso do padrinho Juruá, ele chamou de corporações orixás, né? E Norberto Peixoto chama de orixás maiores, mas sempre também vislumbra a existência desses ancestrais divinizados, né? Agora, nessa videoaula, a gente vai ver o que o Manuel Nopes, né, compreende sobre os orixás. Vamos lá. Vamos então adotar aqui esse livro dele, Os Sete Reinos Sagrados, e novamente a gente vai pegar alguns trechos, né, e vamos comentar esses trechos. Nesses trechos aqui, lá na página 37, ele fala que é muito importante para os umbandistas conhecerem como foi a formação do planeta Terra. Sabemos que as grandes forças celestiais, que chamamos de orixás, aí já é uma definição, participaram da formação de todo o universo e da formação do planeta Terra. Nesse capítulo não vamos descrever individualmente os orixás, mas começaremos a levantar uma das pontas do véu. Infelizmente, notamos que muitos núcleos umbandistas encontram dificuldades em explicar para seus filhos a natureza e a participação dos orixás em nossa vida. Ou seja, a natureza e a participação dessas forças celestiais em nossas vidas, né? Tanto material como espiritual. No slide 4 continua, né, na página 38. Como não podemos ainda estudar, compreender a origem do universo, isso é interessante, né? Ele afirma que Deus se manifesta no universo como um todo, só que como a gente não tem recurso suficiente ainda, informações suficientes para lidar com o universo como um todo, porque a ciência ainda especula sobre esse assunto, ele volta a atenção para o desenvolvimento do planeta Terra. Então agora ele vai analisar como se deu a evolução geológica do planeta Terra, e vai entender então, tentar entender como essas forças celestiais, né, forças divinas, foram se manifestando ao longo dessa formação geológica do planeta Terra, que depois, obviamente, vai refletir no ser humano, né, e em todos os seres que estão na Terra, mas no ser humano incluindo. A ciência atual já possui muitas informações sobre o nosso planeta e nós, os bandistas, faremos uso desses conhecimentos. Esse estudo visa mostrar que todos nós somos frutos da Mãe Terra. Nosso corpo material é fruto de um processo evolutivo que já tem mais de 4 bilhões de anos. Ele, nosso corpo, tem guardado toda a história do planeta, assim como é produto do equilíbrio de todas as forças construtoras do universo, nossos amados engenheiros celestiais. Outra informação, os orixás. Quando nos afastamos da nossa origem, é gerado um desequilíbrio dessas forças, o que vai refletir no desequilíbrio do nosso corpo e espírito. Então, sempre essa questão de desequilíbrio, desarmonia, é o que mostra também as mitologias, né? Então, quando você vê lá a mitologia de um orixá
Ogum, né, fazendo uma certa violência. Então ele está mostrando pela mitologia que aquela força divina, Ogum, ela desequilibrada, ela causa no ser humano aquele tipo de ação. Então a gente fica atenta e olhamos em nós mesmos quando que isso pode acontecer e como que a gente pode fazer para equilibrá-la. Então essa relação, né, do nosso corpo e espírito, né, com a formação do planeta como um todo, ela sempre está presente. Então ele fala, nesse momento iremos estudar a formação do planeta. Mas por essas duas informações que ele deu, nós já vimos então que o que ele entende por Oxá, né, e o Orixá, nesse caso aqui a gente está vendo que a grande maioria deles, né, todos, né, para falar a verdade, não diferencia o Oxá de Orixá, né? Quando eles falam lá de Orixá aqui, eles falam do conjunto, né? Nós vimos que pela cosmogonia não, tá? Deus saturado de energia, explode, e essa energia é manifestada por meio dos reinos da água, do fogo, do ar, da terra, e nessas subdivisões e nas combinações deles. E depois, né, que é formado o mundo físico, depois que é formado o ser humano, aí o Oxá começa a atuar também na cabeça do ser humano, aí começa a surgir realmente o Orixá. Mas eles não... Nem o Zé de Moraes, nem o Padrinho de Uruá, nem o Norberto Peixoto, nem o Manuel Lopes, né, faz essa diferença. A gente vai ver que nem o Sarraceno faz a diferença também. É por isso que a gente coloca essas chaves aqui. Então, para o Manuel Lopes, isso aqui foi chamado de forças celestiais, tá? E os ancestrais divinizados, aqueles que digamos assim, nos ajudam a trabalhar essas forças celestiais em nós, e também ajuda a trabalhar essas forças celestiais na Terra como um todo, harmonizando o planeta, harmonizando, sendo, digamos assim, intermediários, né, funcionários, empregados, sei lá, trabalhadores, melhor dizendo, trabalhadores de Deus, né? E assim formando essas hierarquias de N trabalhadores de Deus, até chegando a nós nesse processo. Então esses ancestrais divinizados foram chamados por eles de engenheiros celestiais. E mais à frente a gente vai ver que ele também vai ser denominado por Manuel Lopes de orixás primordiais, né? Então, ou seja, muda o nome, mas a ideia que está por detrás sempre é a mesma. Sempre existe a força como um todo e sempre existe aqueles mais desenvolvidos que ajudam então a gerenciar essas forças, né, na Terra e nos ajudam a harmonizar essas forças em nós, né? Aí ele coloca então, aí ele divide então essa fase, né, de evolução da Terra em 7 grandes fases, né? Que para fim didático, né, ele dividiu então, na primeira fase seria a fase do fogo, a segunda seria a fase da terra, a terceira seria a fase do ar, a quarta a fase da água, a quinta a fase das matas e a sexta a fase da humanidade, né? E ele acrescentou mais uma fase, que seria a sétima, que ele chamou fase das almas, né? Dessa forma, a evolução do homem e do espírito se processa por meio dessas 7 fases ou reinos, na seguinte ordem, né? Fogo, terra, ar, água, matas, humanidade, almas, né? A fase das almas seria a fase espiritual, do mundo espiritual. Ele explica direito isso no livro. Aí no slide 7, continuando com a reflexão, ele diz o seguinte: esse último reino, que seria a fase das almas, que foi adicionado aos demais reinos, corresponde à dimensão espiritual. É nele que encontramos todos os espíritos, eguns, orixás, entidades. É para esse reino que todos caminhamos, quando a evolução espiritual atingir determinado grau. Iremos nos libertar das amarras da carne e o reino das almas será a nossa morada. Naturalmente que estamos envolvidos com todas as energias desses 7 reinos, isso é importante, né? Ou seja, a gente sempre está envolvido com a energia desses 7 reinos, todas. Só que é claro que às vezes uma vai predominar mais do que a outra durante toda a nossa existência, que seria, digamos assim, orixás kármicos. Uma predomina mais que a outra em algum momento de nossa vida, né, que seria aquele orixá naquele momento ali que está assumindo ali uma função mais determinante, né?
e enfim, né, mas todos estão atuando, mas não necessariamente do mesmo modo, às vezes o que seria até interessante, né, que fosse do mesmo modo, mas como a vida ela é repleta de desafios e diferentes desafios, às vezes uma está mais atuante, digamos assim, do que outra. Essas energias podem ser percebidas em todos os lugares, em todas as situações, seja elas quais forem. É muito importante que o bandista entenda que todos os processos que ocorrem no planeta Terra, em termos materiais e espirituais, é fruto de ações oriundas desses 7 tipos de energias. Quando estudarmos a magia da Umbanda, aprenderemos como utilizar as forças desses reinos. Isso é interessante, porque daí ele cria uma metodologia depois que vai facilitar a magia da Umbanda, compreender a magia da Umbanda, compreender quais cores de velas que utiliza em determinado ponto, quais elementos, pedras, ervas, que mais? Outros tipos de instrumentos, de elementos que eu coloco em determinado trabalho magístico com determinada função, né? Vai entender quando que um guia chega em terra, um preto velho, um baiano, um caboclo, um exu, e no ponto dele ele coloca determinados elementos. Então, ou seja, é uma metodologia interessante que ele cria, né, para facilitar a fundamentação do trabalho da Umbanda, né? Ou seja, a Umbanda tem fundamento, é preciso estudar. No slide 8, eles falam agora dos 7 reinos e os orixás. Então ele fala o seguinte: dessas 7 fases da Terra, a gente consegue vislumbrar 7 orixás. Ele fala que existe outros orixás, né? Mas os mais expressivos para cada fase seria o seguinte, ó. O reino do fogo estaria ali o mais atuante, o Ogum, né? A Terra, Xangô, o reino, né, naquela fase da evolução da Terra, do fogo, o Ogum era o mais atuante. Da terra, o Xangô. Do ar, Yansan. Água, Iemanjá. Matas, Oxóssi. Humanidade, Oxalá. Almas, Omolu, tá? Mas aqui vocês não vislumbram, digamos assim, um ser Ogum, né? Um ser individualizado Ogum, um ser individualizado Xangô. Ou seja, é uma força, né, Ogum, que é claro que existiam trabalhadores ali, trabalhando no Reino do Fogo, vários trabalhadores, e eles estavam trabalhando muito mais nessa força Ogum, né? Que vamos denominar de Ogum, pode ser denominado com outro nome, mas vamos, só para facilitar o link depois com a mitologia Yorubá, tá? Para a gente entender, então, Ogum na mitologia Yorubá com essas 7 fases que ele tá colocando, tá? E isso facilita o nosso entendimento. Aí ele diz aqui embaixo, nesse modelo, isso é importante, ou seja, é um modelo interessante, é claro, né, que todos esses que nós estamos falando, né, o Zélio de Moraes, o Padrinho Juruá, o Norberto Peixoto, o Manuel Lopes e o Sarraceni, eles são amparados pelos seus mentores, pelos seus guias, então eles não tiram tudo da cabeça dele. Agora, com exceção ali do Zélio de Moraes, que às vezes na entrevista que ele estava dando, né, o áudio captava a manifestação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, então o próprio Caboclo falava, a gente tem que entender, né, que a mediunidade, né, os guias, eles não dão tudo pronto, né? Então eles compartilham informações e muitas vezes essas informações têm que ser trabalhadas pelo próprio médium. Então o médium não pode falar, né, que 100% daquilo que está sendo dito foi o guia que disse, porque pode ser a interpretação do médium, né, pode ser, o médium pode ter entendido errado alguma coisa, pode ter ressignificado aquilo. Então é interessante quando ele fala modelo, né, ou seja, não é uma verdade, é um modelo que tem a sua fundamentação, tem a sua lógica, é um modelo interessante, dá para você fazer bastante coisa com ele, não fere, isso é importante, não fere os princípios, as linhas mestras do Caboclo das 7 Encruzilhadas de maneira alguma, tá? Ou seja, muito pelo contrário, só complementa. Então é um modelo interessante.
que adotamos para o estudo da Umbanda, não limitamos a quantidade de orixás. Sabemos que na sua origem africana era cultuada centenas de orixás. Quando o culto de orixás foi trazido para o Brasil, essa quantidade foi limitada a 16 ou 21. Colocamos como os orixás regentes, né, Ogum, Xangô, Yansan, Iemanjá, Oxóssi, Oxalá e Omolu, aquele de maior expressão. Mas não existe uma limitação do mundo de orixás em cada reino. Então, no reino do fogo, você pode ter mais de um orixá. Por exemplo, no reino das águas, você pode ter, além da Iemanjá, que seria aquela regente, você pode ter Oxum, Iemanjá, Nanã, né, todos pertencentes ao elemento da água, tá? E assim por diante com os demais outros. Mas essas linhas, digamos, as linhas de Umbanda, não as linhas de trabalho. A gente trabalho envolve Preto Velho, Caboclo, Exu, Baiano, por aí vai. Mas seriam as linhas das forças divinas mais trabalhadas na Umbanda. Ok? E se a gente comparar lá com o que foi dito com Zélia de Moraes, se encaixa, né? Tem Oxalá, que era dirigida por Jesus Cristo, Ogum por São Jorge, Oxóssi por São Sebastião, que são essas daqui, né? O que ele chamou de Reino das Almas. Aqui também tem a linha das almas, aqui é dirigida pelas Santas Almas, e ele aqui coloca o orixá Omolu, né? Também bate com o que o padrinho Joró trouxe, né? Ele chamou de Corporação de Oxalá, dirigida por Jesus Cristo, Corporação de Ogum, dirigida por São Jorge, ou seja, igual eu falei agora há pouco, ou seja, não fere de maneira nenhuma as linhas mestras do Caboclo Sete Encruzilhadas, só complementam. No slide 9, ele diz o seguinte: resumindo, podemos afirmar então que existem 7 reinos que fazem parte da nossa realidade material e espiritual, e cada um desses reinos tem sob sua supervisão inteligências superiores, né, que são conhecidos por vários nomes, nas várias tradições existentes, e que nesse modelo bandista foram apresentados como os orixás primordiais, que eu falei para vocês anteriormente, né, que ele também dá o nome de orixás primordiais. No slide 10, lá na página 94, eu mudei aqui e eu não falei para vocês. A gente está trabalhando com 2 livros deles, então, tá? Vou voltar aqui rapidinho, né? 10... 9, aqui no slide 8 ainda é os 7 reinos sagrados da Umbanda. Aí no slide 9 em diante, a gente já começa com outro livro dele, que é uma coletânea de textos doutrinários, né, do Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde, publicados no blog de estudos durante o período de 2010 a 2014. Foi o que eu peguei, eu não sei se depois disso eles atualizaram, tá? Então, esses trechos aqui, essa numeração, são desse material, tá? Agora deixa eu lembrar onde é que eu parei. Aqui, isso. Então lá na página 94 desse texto, ele continua com a seguinte reflexão: também encontramos caboclos que trabalham com mais de uma vibração. Então vamos chamar o seguinte, para facilitar: essas linhas da Umbanda são essas vibrações, né? Caboclos, Preto Velho são linhas de trabalho, para facilitar para vocês, né? Mas na próxima temática a gente vai trabalhar com linhas de trabalho, mas a gente já vai dando, né, nessas videoaulas algumas dicas, alguns links. Então olha só que interessante que ele está falando. Se um caboclo se apresenta como pedra preta, nós conseguimos então já, pelo próprio nome que ele dá, saber quais são as linhas de vibração que ele trabalha. Ele trabalha pedra na força de Xangô e preta, que seria na força de Omolu, tá? Se você tem lá um trabalhador, né, na vibratória de Ogum, aí você tem Ogum 7 ondas, né? Aí você tem 2 linhas, Ogum propriamente dito, porque ele se apresenta como Ogum, então a vibratória dele é de Ogum, e ondas tem a ver com Iemanjá, então ele trabalha na vibratória de Ogum e Iemanjá. Olha que legal. Como ele trabalha na vibratória de Xangô e Omolu, então o seu ponto, os elementos que ele vai colocar no seu ponto estão relacionados com o elemento de Xangô e Omolu. Aqui os elementos que ele vai colocar no ponto estão relacionados com elementos de Ogum e Iemanjá. Tá? Então, tá vendo como é interessante a sistemática modelo que ele apresenta, que você consegue fundamentar bastante ações e entender bastante ações dos guias, né? Lá na página 95 ele diz o seguinte: finalizando, lembramos que esses princípios se aplicam em qualquer linha de trabalho de Umbanda, que nós estamos falando, né? Seja Exus, ciganos, baianos, sempre teremos crianças, adultos e velhos, homens e mulheres, sempre vinculados aos 7 reinos, né? Sempre você vai ter a linha de criança, né? Que às vezes tem terreiro que trabalha com linha de criança, e criança que trabalha na vibratória de Omolu. Então ele pode
E na vibratória de Xangô, na vibratória de Angu, de Ogum, né? Você tem os Exus, você tem os ciganos, você tem os pretos velhos, né? É isso que ele está querendo dizer, homens e mulheres. Aí no slide 11, na página 95 e 96 desse material, ele diz o seguinte: em relação aos orixás, é interessante fazer um comentário de que esses 7 reinos são regidos pelos 7 principais orixás primordiais, e que através da mescla dessas vibrações primordiais encontramos as demais vibrações, que podemos chamar de vibrações secundárias. Então, além de você conseguir descobrir qual é a linha de trabalho que aquele preto velho, aquele caboclo, aquele Exu vem, né? Então, pelo nome que ele der, por exemplo, caboclo, a gente viu agora há pouco, caboclo pedra preta, né? Então ele trabalha na vibratória de Xangô e Omulu. Pela mitologia, a gente consegue também, né, por meio dessa mescla de vibrações, entender qual os reinos que aquele orixá da mitologia, mesmo que não sendo esses 7 orixás que nós apresentamos, trabalha, né? Então ele dá o seguinte exemplo, ó. Sem querer criar polêmicas, podemos exemplificar como o orixá Logun-Edé, que não é cultuado na Umbanda. Logun-Edé ou Logun-Edé, do Oriobá Logun-Edé, é um orixá africano que na maioria dos mitos costuma ser apresentado como filho de Oxum e Pondá e Oxóssi Inlé, ou Erinlé, né? Essas variâncias de nomes é muito comum, viu? Então é por isso que ele vai dando isso aqui, justamente para evitar algumas críticas que possa vir. Segundo as lendas, então o orixá Logun-Edé, ele vive 6 meses nas matas caçando com Oxóssi e 6 meses nos rios pescando com Oxum. Então a gente percebe, então, por isso, que a vibratória associada a ele é uma vibratória mescla, né, de Oxóssi com Oxum, ou seja, mata com água, reino das matas com reino da água, tá? Então fica claro pelas lendas que a natureza é ligada ao reino das matas e ao reino das águas, ou seja, sua existência necessita dessas 2 vibrações. A doutrina dos 7 reinos é considerado o orixá secundário. Secundário não no sentido secundário, no sentido de não possuir uma única vibração em sua natureza, e não no sentido de importância religiosa, só isso, tá? Aí no slide 12, né, para quem tiver interesse, da página 186 à página 189, né, nesse material aqui, ele apresenta algumas qualidades vibracionais de cada reino. É muito legal, né? Por exemplo, o reino do fogo. Esse Ogum não está lá, eu só coloquei para a gente lembrar que o reino do fogo, né, é regido ali por Ogum. Então qual é a palavra-chave, né, presente no reino do fogo? Destruir, vitalizar, energizar. Quais as qualidades mais associadas, né, com esse reino do fogo? Aí, quando ele fala já essas qualidades vibracionais de cada reino, ele já está tentando fazer uma relação psíquica com esse reino, ou seja, como que esses reinos se relacionam conosco psiquicamente. Isso é muito interessante, né? Então veja bem, o sistema dele, o modelo dele, permite nos compreender a magia da Umbanda, permite nos compreender como que os guias ali estão trabalhando, por que eles pedem determinados elementos, e também vai permitir nos compreender agora psiquicamente o que significa, por exemplo, quando um guia nos disser que nós estamos com o Ogum um pouco desequilibrado, a gente precisa equilibrar o nosso Ogum. Se no reino do fogo, né, que é o Ogum, né, essas qualidades estão presentes, algumas dessas qualidades são qualidades, digamos assim, positivas, outras são negativas. Então, vigor é legal ter vigor, ímpeto é interessante. Agora, se você, por exemplo, for impulsivo demais, você pode ser briguento, né? E briguento não é uma coisa legal, tá? Então isso seria um Ogum desequilibrado. Se você for ambicioso demais, você pode gerar um estresse, né? E estresse não é interessante. Você pode passar as pessoas para trás, também isso não é interessante, entende? Então essas qualidades, né, que estão relacionadas ali com o reino do fogo e Ogum, vai nos facilitar a nossa compreensão psíquica. E se a gente estiver com esse desequilíbrio, eu faço então uma autoavaliação do meu autoconhecimento,
Se eu tiver algum guia que trabalha, por exemplo, no repertório de Ogum, eu peço ajuda a esse guia, né, cantando os pontos, mentalizando, e ele vai com essa energia do Ogum equilibrada dele, ajudando a equilibrar o Ogum dentro de mim. Eu posso fazer uma firmeza de Ogum ali, que vai me ajudar com meus pontos e com aqueles materiais, a naquele momento, pelo menos, equilibrar o Ogum, e depois eu vou, por meio da minha força de vontade, fazer com que esse equilíbrio se estenda, eu vou ficando mais atento, ou seja, é todo esse processo, né, que está por detrás, esse dinamismo que está por detrás, que a gente consegue então utilizar esses conceitos ao nosso favor, à nossa evolução, né? Então é para isso que serve os orixás, o conhecimento dos orixás, não uma simples curiosidade, você bater no peito, falar que você é filho de Ogum, colocar uma fotinha lá no Facebook, né, sair com uma camisa e aquilo não promover nenhuma transformação em você, nas suas ações, né, na sua vida, né? Aí a mesma coisa ele vai fazer com os outros, né? No slide 3 ele vai falar da terra, a palavra-chave solidez, firmeza, persistência, aqui algumas qualidades. Uma outra coisa também que ele coloca é onde estaria mais relacionado o reino do fogo, um ser humano, né? Sistema circulatório e sistema genital masculino. E vai falando também da terra, né? Sistema esquelético, sistema muscular, né? Aí, né, é questão de se auto-observando. E o que quer dizer isso? Quer dizer, provavelmente, se você tiver com algum desequilíbrio em Xangô, provavelmente você vai ter algum desequilíbrio nesses sistemas, tá? E a gente depois, não vamos fazer isso agora, mas fica como curiosidade, checar, né, o desequilíbrio nesses sistemas provocaria desequilíbrios em quais chakras. Então daí você já relaciona, né? Aqueles desequilíbrios naqueles chakras está indicando um sintoma do desequilíbrio do reino da terra, que é um sintoma do desequilíbrio dessas qualidades. Olha só como uma coisa vai ligando com a outra, né? E vai construindo, né? É um modelo que você vai se construindo. Aí no slide 14, então, o reino do ar, né? Aí a palavra-chave, as qualidades, onde está no corpo humano. Aí no slide 15, o reino da água, né? E como ele disse, né, anteriormente, isso serve para outros orixás da água, né? Então, por exemplo, esse reino da água, apesar que o orixá regente é Iemanjá, muitas dessas qualidades aqui, quando você vê na mitologia, elas estão presentes não em Iemanjá, elas estão mais presentes em Oxum, outras estão presentes em Nanã, né? Mas quando você coloca o reino da água, isso não tem muita importância, né? É claro que se você souber que aquilo ali é mais de Oxum, é do reino da água, mas é mais de Oxum, e você souber quais são os elementos mais característicos de Oxum, ou seja, não é a água do mar, é a água do rio, é a água da cachoeira, tudo bem, fica mais interessante, fica mais forte a firmeza que você for fazer. Você pode então cantar um ponto de Oxum em vez de cantar um ponto de Iemanjá, mas isso é aos poucos, né? A pessoa vai percebendo essas sutilezas. Aí tem aqui o reino das matas, Oxóssi, né? Aí depois tem o reino da humanidade, Oxalá, na palavra-chave, brandura, inocência, fé. Então, Oxalá, por exemplo, que está relacionada muito com Jesus. Quais são as qualidades mais características? Fraternais, inocentes, sinceras, puras, pacifistas, caridosas, religiosas, né? Amáveis, clementes, altruístas, abnegadas. Ou seja, a gente percebe que são características muito marcantes na missão de Jesus aqui na Terra. Por último, no slide 18, o reino das almas, Omolu, tá? Aí no livro, né, a gente termina aqui, mas no livro ele prossegue a análise dele, agora relacionando com as ervas. Olha só que legal. Dá para você saber também qual erva que tem mais o fator fogo, mais o fator água. Ele trabalha dentro da mitologia dele, vocês podem pesquisar no livro, vocês vão encontrar isso, e lá tem até umas tabelinhas, eu não coloquei aqui por questão de tempo, a gente já está quase estourando o nosso tempo, mas lá tem as tabelinhas e que você pode, então, por meio daquelas ervas que tem tantas porcentagens de água, tantas porcentagens de fogo, fazer algumas combinações e dependendo da dedicação dos guias, ou você mesmo se percebendo, fazer alguns banhos descarregos e por aí adiante, tá? Então é isso, gente, né? Em linhas gerais é essa a visão do Mariano Lopes.
A gente sempre está dando uma visão geral e vai indicando a literatura para quem quiser se aprofundar, ir lá e se aprofundar, tá? A gente vai se posicionando sutilmente ao longo das nossas falas, mas depois que a gente terminar, e na próxima videoaula a gente vai ver Racine, vamos terminar, nós vamos fazer algumas videoaulas sintetizando, aí a gente se posiciona melhor naquilo que a gente, os nossos guias, o guia dirigente da casa, nos indica como sendo uma visão mais bacana sobre os orixás, tá bom? Então até a próxima videoaula.